Dando continuidade em mais uma aula da unidade do livro, vamos partir agora para a unidade 3 do livro, certo? Bom, nessa unidade nós vamos falar sobre multiplicação. Só fazendo um pequeno review, a gente já falou sobre soma, sobre adição, algoritmo usual, como usar as ferramentas, né? Falamos também sobre o processo de contagem dos egípcios, os babilônicos e os romanos, né? Então vamos continuar. Agora a gente vai entrar na unidade 3, certo? Unidade 3. Vamos lá para a unidade 3. Vou ajustar minha telinha aqui. Opa. Vamos lá, diminuir essa tela. Pronto. Unidade 3. Capítulo 3, na verdade, tá? Vamos agora para o capítulo 3. Capítulo 3 do livro A Conquista da Matemática, tá? Nós vamos falar agora sobre multiplicação. Multiplicação, certo? Bom, multiplicação. Bom, aqui no processo de multiplicação, o livro ele dá exemplos de multiplicação com laranjas. Eu vou tentar desenhar umas laranjas aqui. Bom, a gente vai aprender nesse tópico de multiplicação a reagrupar, agrupar objetos, né? Aqui são laranjas. No livro ele mostra, ele reagrupa 4 em 4 laranjas, tá? A gente vai... Eu vou desenhar, são 4 laranjas aqui, tá? Deixa eu tentar fazer direitinho aqui. Bom, aqui eu tenho 4 laranjas. Vendo que isso aqui são laranjas, tá? Não vou desenhar direitinho não, mas eu poderia colar uma figura aqui. Mas como eu quero desenhar, aí reagrupa mais 4 laranjas, tá? Mais 4 laranjas. Essas primeiras aqui saíram bem maiores do que as outras, tá? Não se considerar o desenho, mas tá tão bonitinho assim, vão desculpando aí o desenho, tá? Deixa eu diminuir aqui para que vocês enxerguem melhor. Tá? E aqui eu vou ter mais 4 laranjas. Vou tentar desenhar aqui apertadinho aqui, tá? Então, vamos lá, 3. Desenhamos 4 aqui. Opa, saiu. Pronto, então a gente tem essas 24 laranjas aqui, tá? Então na multiplicação a gente vai ver assim, certo? A gente vai ver que isso aqui são laranjas agrupadas, tá? Então a gente vai ver que nesse processo de contagem aqui, ó, a contagem vai ser assim. Eu tenho no primeiro grupo 4 mais 4, aqui ó, 4, e aqui mais 4, e aqui mais 4, e aqui mais 4. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Tá? Então tem 1, 2. Quantos grupos de 4 eu tenho aí?
São 6 grupos de 4, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, para eu começar a contar, para eu entender a multiplicação, eu tenho que começar a agrupar, né? Então o livro começa agrupando os objetos, tá? Eu tenho a priori 6 grupos de 4 laranjas, então como é que eu somo? Para facilitar assim a conta, né? Então eu vou pegar, bom, 4 mais 4, aqui, só que eu tenho 8, né? 12, mais 16, 20 e 24. Então são 24 aí que eu tenho no total, tá? Tô agrupando, eu pego, somo essas 4 aqui, vou pegar uma seta aqui, né? Então, ó, eu tenho essas 4 aqui, né? Somo mais 4 aqui, aí somo mais 4 daqui e vou somando. Tô somando esses grupos, tá? Somo esse outro grupo aqui, tá bom? Que vai dar 24 no total. Então tem 24 laranjas aí. Então é isso, é assim que eu tô representando. Por enquanto, vocês aprenderam isso aqui, né? A somar. Vocês aprenderam a somar, tá? Eu tenho esses grupos aí. Agora essa situação também pode ser resolvida por meio de multiplicação. Como assim? Eu tenho esses quatro grupos aqui, ó, esses 6 grupos, 4 mais 4, vou tentar fazer aqui. Mais 4, mais 4, vou repetir. Olha só. Tem esses 6 grupos de 4 aí, tá? Então isso eu posso escrever assim, ó. Esse 4 aqui, se eu for meio imprensado, mas eu posso dizer que isso é igual a 6 vezes 4, né? Porque são 6 vezes que o número 4 está se repetindo aqui. Eu tenho uma aqui, tá? Por grupo de laranja, eu tenho uma aqui, vocês podem contar que são 6 vezes. Perdão, aqui tá, eu coloquei uma a mais. Vamos ficar assim. Tá, 6, 4, 4 mais 4, 6 4 aqui, tá? Então eu posso representar muito bem assim, por 6 vezes 4. Tá? E isso aqui eu vou ter um total. 6 vezes 4, eu tenho 24 no total. Então percebe que eu estou saindo de uma soma. E eu chamo essa soma aqui. Vou só pegar uma corzinha diferente. Vou pegar essa seta aqui. E vou dizer que isto é o produto, tá? Produto, desculpa a escrita aí, porque saiu meio esquisito, mas é o produto, tá? Agora, quem é essa parcela aqui e quem é essa aqui, né? Vou colocar uma corzinha amarela. Então, desculpa. Esses aqui são os fatores, tá? Fator. E esse aqui também é o outro fator. Então eu tenho isso, é o produto de dois fatores e sai um resultado. Quem são os fatores? É o 6 e o 4 aí, multiplicando, 4 vezes 6 dá 24, que é o produto, é o resultado da multiplicação, tá? São isso aí. Então no total, são 24 laranjas, tá? Vou colocar isso aqui. São 24 laranjas, tá? Vinte e quatro laranjas. Agora, a gente vai ter uma situação, vou tentar representar uma situação aqui, que é interessante. A multiplicação. Ó, vou até ler. 2, estou na seção 2 do livro, tá? 2 do livro. Aqui, na seção 2, diz assim: veja como um professor de educação física organizou seus alunos para uma demonstração de ginástica, tá?
Aqui eu tenho uma situação em que ele reuniu os alunos. Esse aqui é o primeiro, 1, 2, 3, assim, em filas, tá? Vou tentar desenhar aqui. A primeira linha, são 6 aqui no total, 3, 6, 9, são 9, mais 3, 7, 8, 9, tá? De 6 aqui nessa coluna. 1, 2, 3, 4. Então imagina que essas bolinhas que eu estou fazendo aqui, eu tenho um quantitativo total de alunos. Aí eu quero contar através da multiplicação. Está faltando mais um, né? 6. Eu vou manter a mesma quantidade que está aqui. Então cada bolinha dessas são alunos. Eu estou colocando eles em fila. Eu não vou desenhar os alunos porque senão vai, né, demorar muito, tá? Mas imagina que essas bolinhas aqui representam cada aluno que eu estou colocando em fila, tá? Pronto. Vamos mudar a cor. Então aqui nessa primeira fila, vou colocar aqui na primeira linha, a linha é essa daqui. Vou chamar aqui, essa aqui é a primeira linha. Vamos ver se vai ajustar, ajustou. E essa aqui é a coluna. Tá? Linha e coluna. Aí, nessa demonstração, a pergunta é quantos alunos participam dessa demonstração? Ou seja, eu quero saber quantos tem aqui no total. Quantos alunos são aqui no total? Tá? Quantos alunos tem no total? Como é que eu faço essa contagem, né? Então, para eu fazer, eu vou somar. Olha, percebe que quantas filas eu tenho aqui, ó? Eu tenho essa primeira fila aqui. Tenho essa segunda aqui. 3, eu tenho 6 filas, né? Então eu poderia somar. E quantos alunos eu tenho na primeira fila? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9. Então eu só pego e vou somando, né? Eu posso somar aqui a primeira fila. Vou apagar aqui para não ficar tão... Então na primeira fila são 9. Aí eu pego aqui nessa segunda mais 9, mais 9, mais 9. Né? Eu vou somando até essa última fila aqui. Mais 9. São 6. Mais 9. Aí eu vou ter o total, certo? Vou ter um total de 54, que nem eu fiz o agrupamento de laranja. Só que a gente não vai mais fazer por esse método, tá? Como a gente aprendeu a multiplicar, olha só como vai ser bem mais simples. Eu posso fazer essa conta assim, são 9 linhas vezes... Ou são 9 em cada linha, 9 alunos em cada linha. Então eu posso fazer. Vou pegar o número de linhas então. São 6 linhas, eu vou fazer assim. São 6 linhas vezes 9, que é a quantidade de aluno que tem em cada fila, né? Então eu tenho essa conta aqui, é 54. É uma maneira fácil de fazer essa contagem, né? Por assim dizer, é uma maneira resumida, sintetizada, né? É como uma organização regular. Eu estou organizando, eu tenho um quantitativo de alunos. Se tivesse todo mundo bagunçado numa sala, assim, eu não saberia contar direitinho, mas se, por exemplo, eu quero saber quantos alunos tem numa sala, na minha sala, por exemplo, a turma está aqui, as cadeiras estão organizadas em filas, então eu conto só a primeira fila aqui, né, a primeira fila, e depois a quantidade de fila. Se eu multiplicar um número pelo outro, eu vou ter o quantitativo total. É aqui que está sendo feito isso, né? O professor organizou esses alunos e viu que em cada fila são 9, né? Para
Ou são 9 em cada. Isso, são 9 alunos em cada fila dessa aqui. Né? E 6 em cada coluna. Se eu for ver, estou olhando isso aqui como uma coluna. Tá? São 6 colunas. Ou 6 são 9 colunas. Perdão, são 9 colunas e 6 filas, tá? Porque se eu olhar assim, esse aqui como coluna, essa primeira como coluna e essa aqui como filas, né? Então eu tenho 6 filas aí de 9 colunas. Eu só multiplico, tá? Multipliquei e deu 54 no total. Vocês percebem que é mais simples, né, de fazer essa contagem. Então, basicamente é isso. A contagem é regular, tá? Aí a gente vai ver também que percebe que, independente se eu colocar um 9 aqui, vezes 6, também dá os mesmos 54, tá? Isso independe de se tá aqui, nessa posição aqui, um 9 ou nessa posição. A gente diz que essa operação ela é comutativa, né? Eu estou comutando, eu estou trocando 6 e o 9 de posição e dá o mesmo resultado, não importa. É comutativa essa operação, tá? A gente viu isso lá nas aulas anteriores. Se você não assistiu os vídeos anteriores, você vai ver lá que tem as propriedades da somatória, comutativa, associativa, tudo isso eu falei, tá? Aqui é uma propriedade comutativa do produto, tá? Então, passando mais para frente aqui, a gente vai ver outro exemplo, partindo para a unidade 3, ou para a seção 3, perdão. Vamos lá, isso. Eu vou ter um desenho aqui, tá? Deixa eu expandir. Vou tentar desenhar aqui. Então, a seção 3 diz o seguinte, que Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com um tipo de cobertura, né? Mas as opções são muitas. Né? De quantas maneiras diferentes Pedro pode montar um seu sorvete, né? Para facilitar a solução, então a gente vai montar isso numa tabela para ver, né? Então a questão diz o seguinte: o Pedro ele vai na sorveteria, quer tomar sorvete, só que tem várias possibilidades. E lá ele vai ver uma tabela. Vou tentar desenhar uma tabela aqui, tá? Para vocês. Vamos desenhar uma tabela aqui, tentar desenhar uma. Essa tabela é assim, tentar desenhar o mais uniforme possível aqui, para que fique legal. Estou fazendo assim em forma de tabela, fica mais fácil. Agora aqui eu vou tentar desenhar colocar umas espessuras mais fininhas para dar aqui. Então essa primeira coluna aqui é sabor, tá? Sabor e aqui é cobertura. Vou colocar uma mais fina aqui para poder. Que é cobertura, tá, pessoal? Cobertura. Cobertura, sabor e cobertura. Aqui o primeiro sabor do sorvete é coco. Tem coco, abacaxi. Abacaxi, flocos. E aqui creme. Aqui a cobertura, até a primeira cobertura é caramelo. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil. E aqui é chocolate. Morango. Porque a gente fazendo assim em tabela, a gente vê quantas possibilidades há, né? Então é isso. Aí aqui tá o primeiro sorvete. Eu não vou desenhar direitinho o sorvete não, mas vocês vão ver, vocês vão entender que aqui é um sorvete, tá? Aqui tem outro. São sorvetes aí. Tem outro.
sorvete. Deveria colar aqui, mas eu vou fazer devagarzinho, que aí vocês vão assimilando melhor. Que outro sorvete. Olha, então é assim. Então tem aqui nessa primeira linha aqui, nessa primeira coluna, eu tenho sorvetes aqui. Aqui, ó. Tá? Coco. Então todos esses aqui são de coco, ó. Essa primeira coluna aqui, ó. Esse é de coco, esse é de coco e esse é de coco, tá? Abacaxi. Tenho esse aqui de abacaxi. É assim que tô fazendo essa contagem. Esse aqui e esse aqui. A diferença é que qual a diferença desse aqui que eu tô apontando a primeira seta para o da segunda? É o recheio, porque esse aqui é de chocolate e esse aqui é de caramelo, tá? Tô seguindo essa linha aqui, ó. Para não ficar tão poluído, eu vou tirar essas setinhas aqui. Tá bom? Então a tabela explica isso, tá? Ela é isso. Então tem aqui, ó, uma primeira coluna. Tem os sabores aqui, né? Tudo é de coco aqui, só muda os recheios, as coberturas, porque esse daqui ele é caramelo, vocês já entenderam, né? Então aqui sim eu consigo explorar todas as possibilidades, tá? Porque a pergunta diz o seguinte: Pedro pode montar seu sorvete, de quantas maneiras diferentes ele pode montar, né? Então tem várias escolhas aí, né? Então vamos ver como é que eu vou representar por números essa tabelinha aqui. Então eu poderia pegar assim, né? A primeira aqui são 3, nessa primeira coluna aqui, ó. Essa primeira coluna são 3, mais quantas maneiras diferentes? Mais 3 aqui nessa, mais 3 nessa, mais 3 nessa. Então um total de 12. São 12 maneiras diferentes, tá? Porque eu pego simplesmente aqui na tabela, eu vejo que aqui, ó, no lado aqui, são 3. Esse número 3. E esse lado aqui todinho, não vou tirar daqui da figura do sabor, mas esse lado daqui todinho é 4, tá? Então eu pego assim, são 3 e 4. Agora o que esse 3 e 4 representa? Aqui é a maneira da forma convencional que a gente aprendeu nas aulas anteriores, somando, né? A gente abriu as possibilidades e foi somando aqui, ó. São 12 possibilidades, porque se eu começar a contar é 1 aqui, 2, 3, 4, 5, aí assim vai, e esse aqui é o 12, né? Então são 12 maneiras que eu tenho de escolher nesse painel, tá? São 12 maneiras. Aí como é que eu faço matematicamente essa conta? Monto a minha equação assim. Faço a somatória, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Porque eu estou contando em colunas, assim, olhando nesse ponto de vista daqui, ó. 3 mais 3 mais 3, até 4 vezes. Aí deu 4. Então são 12. Tá? Agora a maneira mais simplificada de fazer por método de produto, né? Como são 4 tipos de sorvete e 3 tipos de cobertura, né? Então a gente faz assim. A gente pega, são 4 vezes 3. Aqui também dá 12, né? 4 vezes 3, 12. Então quem é o número 4? O 4 aqui são os sabores. São 4 sabores, né? Que é o que a gente vê aqui em cima. São 4 sabores aqui, tá vendo aqui? São 4 sabores aqui. É coco, abacaxi, flocos e creme. Então são 4 sabores e 3 tipos de cobertura. Então o 4 ele representa 4 sabores. Vou colocar numa coisinha diferente aqui. Manter esse amarelo. O 4 ele representa a quantidade de sabores. E o 3 aqui.
3 ele representa a cobertura. Tipos de cobertura. Vou colocar assim, tipos de cobertura. Então pronto. Sabores, o 4 ele representa sabores e o 3 o tipo de coberturas. Eu multiplico um pelo outro, eu vou ter o resultado, né? O número que está nesse quadro é um número de possibilidades, tá? Então a multiplicação a gente vai ver que é uma sintetização da soma. Ao invés de eu fazer toda essa soma que tá aqui, ó. Ao invés de eu fazer essa soma todinha que tá aqui, eu faço simplesmente um produto de dois termos, né? Que é o 4 o 4 e o 3 e multiplico o resultado final. Ou eu vou somando parcela com parcela e só. Mas a gente vê que é mais extenso, né? Aqui eu usei, ó, uma parcela, duas parcelas, três parcelas. 4 parcelas de 3 aí para dar o resultado final, que é o 12, né? Então a gente faz essa continha básica aí. Fica mais extenso fazer pela somatória. Então eu faço assim, tá? Então a gente vai ver, vamos dar prosseguimento e ver outro exemplo aí para ficar bem sintetizado. Outra seção, 4. Vamos ver o que diz. Ao fazer um refresco de uva, utiliza-se 4 copos, né, de água para cada copo de suco concentrado. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco usando 2 copos de suco concentrado e usando 3 copos? E usando 3 copos? 2 copos, então são 2 perguntas, né? Usando para preparar são 2 copos. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco usando 2 copos e depois 3 copos, tá? Então vamos ver, a estrutura é essa aqui, tá? Primeiro copo, vou deixar nessa cor mesmo aqui. Então tem aqui um copo de suco, um copo de suco, 2 copos de suco. E aqui 3 copos de suco, tá? Então é isso. Um copo de suco, 2 copos de suco, 3 copos de suco. Vou colocar uma seta aqui, uma aqui, uma aqui. Tá? Perdão. Deixa eu fazer seta aqui, fica melhor. Vou mudar essa cor, manter a cor padrão do livro. Não é esse, é esse. E aí? Não ficou bem bonitinho não, seta, mas tudo bem. Então tem assim, um copo de suco é 1 vezes 4, tá? Que vai ser igual a 4 copos de água. Essa segunda operação vai ser 2 vezes 4, que dá 8 copos de água. Aqui vai ser 3 vezes 12. Perdão, 3 vezes 12 não. Três vezes 4, que são 12 copos, tá? Para esta situação, a multiplicação é aplicada a lei da proporcionalidade. Então, tem uma lei da proporcionalidade aqui, né? É a lei da proporcionalidade, ó. Vou até escrever lei da proporcionalidade. Lei da proporcionalidade. Então a gente vê que tem uma proporção. Então é isso. Quantas combinações podemos fazer, né? Utilizando 4 copos de água para cada copo de suco, né, concentrado. Quantos copos de água são necessários para preparar um refresco usando 2 copos de sucos e usando 3 copos de suco? A gente vê que é uma proporção. 2 copos de suco
São 4 copos de água, então eu multiplico, né? Só pego, perdão, faço a multiplicação aqui. Ó, são aqui um copo, um copo eu faço 4 copos d'água e 2 copos de suco, né? Vai levar 8, a gente vê que é uma proporcionalidade. E 3 copos de suco vai ser tudo isso, 12 copos de água, eu só multiplico, certo? A gente vê que é uma proporcionalidade aí. Tá bom? Então é isso. Vamos Tá, vamos para um pequeno exercício agora. Vou fazer um exercício bem rápido aqui para vocês. Pense e responda o exercício, tá? Para sintetizar legal essa possibilidade aí, tá? Da multiplicação. Então, diz o seguinte. Vou ler que fica bem mais rápido, né? Então, na barraca de frutas de Lindalvo, perdão, todos os domingos o seu Agenor compra meia dúzia de maçã e a dona Berta compra uma dúzia. Tá? O próximo domingo é dia de eleições para escolher o presidente da República e os deputados federais e estaduais. Como não vai haver feira, seu Agenor e a dona Berta, elas resolveram levar 2 vezes mais a quantidade que costumam comprar. Então responda, né? O item A diz o seguinte: o item A. Quantas maçãs levou cada um? Quantas maçãs levou cada um? Tá, a gente percebe que no dia comum, quando tá comum, o seu Lindalvo, até eu botar aqui, perdão, o seu Agenor. O seu Agenor ele compra meia dúzia. Meia dúzia, eu ainda não falei ainda, mas eu vou falar mais lá pela frente, assim, na frações. A gente ainda vai entrar. Por enquanto a gente já está em multiplicações, né? Que a gente vai ver todas as operações, porque esse livro de sexto ano é contagem, então, e operações. Mas quando diz assim meia é metade. Eu poderia escrever assim o meio em termos de uma fração, mas vai ficar mais para frente. Ele diz assim, ele leva meia dúzia de maçã. Ele leva meia dúzia de maçã, o seu Agenor. E a dona Berta, ela leva sempre, num dia normal, uma dúzia. Aqui a gente vai ver que não é mais meia dúzia. Eu tô botando nessa representação, mas é uma dúzia, tá? Uma dúzia, meia dúzia. E aqui a dona Berta compra um dia normal. Agora, como é dia de eleição, então eles decidem levar o dobro. Então como é que eu vou fazer essa operação, né? Então a primeira pergunta, quantas maçãs levou cada um neste dia de eleição? Então se eles decidiram levar o dobro, a gente tem que entender que é produto, né? Então como é que eu vou fazer? Se ele leva uma meia dúzia, e eu sei que uma dúzia são 12, seu Agenor no caso, primeiro o seu Agenor, né? Seu Agenor, ele leva meia dúzia, mas uma dúzia são 12. Então meia é metade disso, então ele leva 6, né, maçãs. Vou fazer de amarelo aqui. O seu Agenor ele leva 6 maçãs. Tá? E a dona Beta uma dúzia, são 12 maçãs. Só que aqui nesse dia, cada um decidiu levar o dobro. Então se é o dobro, é 2 vezes mais.
essa quantidade normal que eles levariam. Então a gente vai ver que essa conta vai ficar assim, 2 vezes 6, tá? 2 vezes 12, a dona Berta. Porque ela leva uma dúzia, né? Então eles se precaveram. Poxa, se no próximo final de semana vai ter eleição e não vai estar fechado, então vou me precaver e vou comprar logo o dobro, né? Então o seu Eugênio, ele comprou o quê? Ele comprou 12 maçãs, né? Porque 2 vezes 6, 12. E a dona Berta, ela comprou 24, tá? Então isso responde o item A. Então a gente vê o seguinte, aí a questão B. A questão B diz o seguinte: se resolver levar 5 vezes a quantidade de maçã de costume, quantas maçãs cada um levaria? Agora a gente percebe que não é mais o dobro. A questão B, ele diz: e se levassem agora, se cada um deles, o seu Agenor e a dona Berta levassem, né? 5 vezes mais. Como ficaria essa conta de multiplicação agora? O dobro, a gente vê que eu peguei, eu multipliquei o 2, né? Eu multipliquei 2, 2 vezes mais. O dobro é 2 vezes mais. E 5 vezes mais, então eu vou ter que fazer o seguinte: o seu Agenor, só para ficar bonitinho aqui, o seu Agenor. Agenor e dona Berta. Tá? 5 vezes mais, então é 5 vezes a quantidade que ele levaria no dia normal. Então a gente vai ver que é 5 vezes 6, né? E a dona Berta é 5 vezes 12. Então esse é o quantitativo, tá? 5 vezes 6 dá 30, né? Que é o seu Agenor, levaria. E a dona Berta aí, 60, tá? Então é assim que a gente faz, né? Vamos partir aqui para o algoritmo usual. Como eu faço isso? Algoritmo usual da multiplicação. Como ficaria o algoritmo? Porque eu falei do algoritmo usual da soma, né? Centena, dezena e unidade. Como ficaria aqui para, no caso da multiplicação, né? Eu vou logo aqui para o algoritmo usual, porque tem uma tabela no livro, mas é da multiplicação. Vou botar assim, da multiplicação para ficar legal. Tá? Da multiplicação. Algoritmo usual da multiplicação. Como ficaria essa estrutura, né? Porque lá, no caso da soma e subtração, eu coloquei lá centena, dezena e fui colocando em linhas retas. Agora aqui a gente vai ver como é que fica no caso da multiplicação. Eu vou usar o mesmo exemplo do livro. Aqui o livro usa uma tabela, tá? Ele faz 6 vezes 24, né? Como é que ficaria essa estrutura? Então o 24 eu posso representar ele de duas formas. Aqui tem um retângulo, mas o algoritmo usual eu vou colocar assim, 24 vezes 6, tá? Eu vou colocar em amarelo para ficar legal. Vou fazer primeiro aqui, ó, 24 vezes 6. Então a estrutura basicamente do algoritmo usual é essa. Tá? Aqui se eu fosse mostrar aqui na casa, aqui o 24 ele só tem dezenas e unidade simples, né? Então se eu fosse colocar assim, era assim, tá? 24 vezes 6. Para ficar mostrado assim na frente como é que é essa estrutura do número, né? Mas não é necessário, o livro não mostra a necessidade de colocar assim as unidades, algoritmo usual. Mas como é que eu faço a operação? Eu vou, só para ganhar mais espaço aqui, eu vou colocar assim, 6 vezes, tá? Só para ficar bonitinho a nossa operação. Então basicamente é isso. Deixa eu pegar umas setas aqui. Esse 6 vai multiplicar o 4. Deixa eu pegar aqui uma seta maiorzinha aqui. Deixa eu ir por aqui mesmo, tá? Só para manter o padrão do livro. Tá, essa é uma seta. E esse 6. Vou multiplicar aqui. Vamos ver se. Ajustou. Ficou legal.
tá? O 6 ele vai multiplicar, o 6 multiplica o 4, que vai dar 24, e vai 2, vão 2, né? Dá 24, vão 2, tá? Então é assim, e o 6 multiplica o 2, tá? O 6 multiplica o 2, que dá 12, só que soma mais esse 2 que foi para cima do 2. Então fica o quê? Fica 14, né? Então nosso resultado é esse, tá? Então de novo, só para ficar legal, ó. Eu faço assim, 6 vezes 4, multiplico aqui reto nessa primeira coluna, tá? Vai dar 24, sobe 2. Aí eu faço 6 vezes 2, 6 vezes 2, 12, com 2 soma, tá? É 144. É só para ficar explicada essa estrutura, né? Então no item 2 aqui, na seção 2, diz assim, uma máquina produz 26 peças. 26 peças por hora. Uma máquina produz 26 peças por hora. Quantas peças são produzidas em 12 horas? Quantas peças são produzidas em 12 horas? Se ela produz 26 peças por hora, então em 12 horas ela vai produzir quantas peças no total? Então como é que eu faço essa estrutura dessa contagem, né? Eu tenho que fazer uma multiplicação. Tenho que fazer assim, vou mudar a cor aqui. Vou ter que fazer, são 12 horas, eu tenho que fazer assim, 26 vezes 12, tá? Percebe que aqui agora é o produto do 26 com 12. Aqui em cima a gente fez o produto do 24 com 6, ou seja, só um número. Quando eu tenho dois números, dois dígitos, assim, que no caso do 12 aqui, ó, eu vou colocar assim, o 2 embaixo do 6 e o 1 embaixo do 2 aqui. O 2 embaixo do 6 e o 1 embaixo do 2, tá? Aí, como é que eu vou fazer essa contagem? Como é que eu vou fazer esse produto? Eu vou multiplicar primeiro esse aqui pelos dois números de cima, tá? Vou fazer assim, ó. 6 vezes 2, 12. Subiu 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5, tá? Agora eu venho para multiplicar esse daqui, olha. Percebe aí que eu vou multiplicar esse aqui. Então é isso, ó. A gente percebe aí que eu coloco número abaixo de número, tá? Quando eu tenho dois dígitos cada número aí. Então multiplicando agora 1 vezes 6, 6, dá o próprio 6. E 1 vezes 2, 2. Então, deixa eu refazer esses dois aqui. Aí eu pego e somo, tá? Porque aqui, ó, não deu esse caso de somatória porque o 6 vezes 24 é só um dígito embaixo multiplicando com 3 em cima. E aqui tem um detalhe. Tem um detalhe muito importante aqui, ó. Eu multipliquei primeiro 2 vezes 6, que deu 2, e deu 52, percebe? Tá aqui o 52, vou circular ele, tá? Quando eu multiplicar o 1 vezes o 26, eu vou colocar um pouquinho afastado para cá. Percebeu que eu coloquei o 6 aqui embaixo do 5 e não do 2? Tá? O 6 ele não é para ser colocado aqui embaixo do 2 para eu somar, tá? Eu tenho que colocar ele afastado um dígito e colocar ele aqui embaixo do 5, tá? Essa é a estrutura correta. Aí eu pego e somo. Percebe que aqui não ficou ninguém, mas aqui eu posso introduzir um zero, porque zero à esquerda ele não influi, mas ele só indica que eu vou somar esse 2. Agora que eu coloquei uma soma aqui, ó, esse 2 vai ser somado com zero aqui de cima, tá? Então a estrutura é essa. Aí pegou agora e é só somar. Deixa eu fazer mais pra cá, que aqui é uma somatória. Vou fazer do lado em amarelo mesmo. Ó, agora é só somar. Aí tu percebes também que aqui ficou uma lacuna, que é o zero, tá?
porque eu vou somar assim, aqui é um zero, aqui é um zero, então eu vou somar. Ó, 2 mais 0, dá o próprio 2. 5 mais 6, 11, vai 1. A somar a gente já viu nas aulas anteriores. Se você perdeu vídeos anteriores, volta lá para rever somatória. Aqui, ó, foi 1, subiu 1, né? Então ficou assim, 2 mais 0, 0, mais 1, 3. Tá? Então o total é 312 aí nesse produto. Percebe que eu já não precisei mais colocar uma tabela representativa, colocar tantas... Se são 12 horas que essa máquina vai operar produzindo 26 peças cada hora, eu tinha que colocar uma linha para cada hora e somar assim. Por exemplo, uma hora 26 peças, aí 26, mais 26, mais 26, mais 26, 12 vezes isso e somar tudinho para dar esses 312 aqui, né? Então a gente percebe, para dar esses 312, a gente percebe que não precisou, não foi necessário. Fazendo essa estrutura do produto da multiplicação, eu consegui obter o resultado, né, dos 312 aqui, tranquilamente, tá? Então basicamente é isso. Esse é o produto. Eu vou ficando por aqui porque vai ficar extenso, mas eu vou fazer um próximo vídeo resolvendo atividades, tá? Aí eu vou pegar bastante questões e tentar resolver. Só para passar rapidinho nessa parte do produto e dessa estrutura da multiplicação, tá? Sempre fica alguns detalhes, mas aí eu vou explicando conforme a necessidade vai aumentando aí de vocês de resolver exercício, a gente vai reexplicando novamente se ficou alguma lacuna, tá? Então é só isso, por enquanto, tá?